Você sempre foi tão madura. Muita gente ouviu esse elogio a vida inteira. Só que existe uma pergunta capaz de mudar completamente o sentido dessa frase. Você era mesmo madura ou percebeu cedo demais que dava menos problema quando fazia o que esperava? O sinal, ele aparece nas decisões. Você sabe o que quer, mas basta imaginar alguém decepcionado para começar a mudar a própria resposta. E é esse momento que você precisa aprender a reconhecer. Porque é nele que a sua vontade começa a ser trocada pela opção de deixar todo mundo confortável. Então pensa numa conversa recente. Alguém pergunta qual será o seu próximo passo. A resposta, ela aparece de maneira muito clara. Mas antes de falar, você lembra de quem pode não gostar. Aí, começa a ajustar. Você troca a frase mais direta por uma explicação fácil de aceitar. Diminui o que queria e acrescenta motivos que pareçam sensatos. Quando termina, você está defendendo uma escolha diferente daquela que pensou no início. A pessoa concorda e você sente um alívio. Mas esse alívio ele não vem porque a decisão te deixou feliz. Ele aparece porque ninguém ficou decepcionado. Depois, a conversa acaba, mas o incômodo ele chega. Você tenta entender por que mudou de ideia, mas todos os motivos parecem corretos. A escolha é segura, as pessoas apoiam e ninguém pode dizer que você agiu por impulso. Mesmo assim, alguma coisa pesa, porque você sabia o que queria antes de pensar na reação dos outros. Foi só depois que começou a desconfiar da própria resposta. E é assim que muita gente passa anos acreditando que é indecisa. Nem sempre é falta de clareza. Às vezes, a resposta estava ali. O que faltou foi espaço para continuar ouvindo depois que apareceu o medo de desapontar alguém. E esse medo, inclusive, costuma receber nomes bonitos. Se chama de responsabilidade, bom senso ou consideração. Mas é claro que pensar nas consequências importa. Uma decisão ela não envolve apenas o que você deseja. Porém, existe uma diferença entre considerar os outros e retirar a própria vontade antes mesmo de começar a decidir. Porque quando todo mundo entra na escolha antes de você, já não existe uma conversa entre o que você quer e o que é possível. O que existe é apenas uma tentativa de encontrar a resposta que vai causar menos desconforto. E depois de repetir isso por muito tempo, você começa a acreditar que esse jeito de agir faz parte da sua personalidade. Porque, para quem aprendeu a agradar, a aprovação ela não é algo agradável. Ela traz segurança. Porque quando alguém concorda, você sente que continua num lugar conhecido. Já sustentar uma escolha sem apoio pode dar a sensação de que não está apenas defendendo uma decisão. O que parece é que você está colocando a relação em risco. E é por isso que você pode permanecer num caminho que já não faz mais sentido só porque mudar deixaria alguém frustrado. E enquanto você tenta evitar essa frustração, você se afasta da pergunta que deveria orientar a escolha. Eu ainda quero isso? Essa pergunta pode mostrar que uma decisão foi certa para uma fase, mas já não serve agora. E perceber isso não obriga você a abandonar tudo. Também não significa culpar a família ou dizer que você nunca teve escolha. Isso significa reconhecer que em muitos momentos você decidiu tentando preservar o vínculo e continuar sendo bem vista. E quando você entende isso, você para de achar que esse jeito de agir é imutável e também começa a enxergar o momento que o padrão ele entra. Porque ele aparece logo depois da sua primeira resposta. Você pensa no que quer e sente um pequeno alívio. Em seguida, você imagina quem ficará chateado e a dúvida logo começa. É nesse intervalo em que a sua vontade costuma ser substituída. Então, o exercício desse vídeo começa exatamente aí. Pense numa decisão real que você precisa tomar nos próximos dias. Antes de pedir uma opinião, escreva. Se eu não precisasse impedir ninguém de ficar decepcionado, eu escolheria, e aí vem a resposta. Mas não use ela para agir no impulso. Use para descobrir o que você pensa antes de começar a se adaptar. Depois disso, considere o que é possível, os limites da situação e as pessoas envolvidas. A diferença é que dessa vez, a sua vontade ela entra na decisão antes de ser descartada. Isso não é egoísmo, é considerar os outros sem retirar você da escolha. Pode acontecer de você abrir mão do que queria porque percebeu que não é o momento. Nesse caso, a renúncia ela deixa de acontecer por reflexo. Você sabe o que queria e entende porque decidiu de outra maneira. Porque quando isso acontece, não sobra aquela sensação de que alguém escolheu por você. Agora, quando a única razão para mudar a resposta for o medo de desapontar, preste atenção. Porque desapontar alguém não é o mesmo que machucar. Às vezes a pessoa ela só fica frustrada porque você deixou de cumprir um papel que facilitava a vida dela. Isso pode criar desconforto, mas não transforma automaticamente a sua escolha em erro. Isso mostra apenas que a relação terá que lidar com uma resposta diferente daquela que sempre recebeu. Porque algumas relações parecem tranquilas justamente porque você quase nunca contraria. Elas conhecem a versão que concorda. E uma relação que só funciona quando você concorda ainda não aprendeu a lidar com as suas escolhas. E sair desse padrão não começa com uma revolta. Começa com uma resposta honesta. Na próxima vez em que alguém perguntar o que você quer, não procure primeiro a opção que ninguém poderá criticar. Preste atenção na resposta que apareceu antes da culpa. Ela pode precisar de ajuste e talvez não seja possível naquele momento. Ainda assim, precisa ser reconhecida antes que você a troque por outra. Porque você passou anos dando a resposta que esperava. Agora você precisa ouvir a sua antes de começar a corrigi-la.
Porque na prática, você não desapareceu. Você só ficou tempo demais tentando ser aceita sem incomodar ninguém. E o caminho de volta começa como uma escolha sua consegue existir, mesmo quando alguém preferisse que fosse outra resposta. Então, se esse vídeo mexeu com algo dentro de você, se inscreva aqui no canal. Aqui a gente aprende a reconhecer de onde a dor veio, por que ela se repete e como começar a fazer escolhas com mais clareza. Eu sou Andressa Macena e esse é um espaço para quem cansou de se abandonar.